Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está começando. Hoje, nossas convidadas são a doutora Jane Smith, que é neonatologista, pediatra, e também a Renata, mãe da Cecília, de 2 anos, e da Marina, de 4 meses, que também é nossa convidada, está aqui, está dormindo. Hoje vamos falar sobre consultas médicas. Você sabe quando é a primeira consulta do bebê e por que ela é tão importante? No primeiro mês, o ideal é fazer aí uma consulta por semana. A gente vai saber como é que fica essa rotina com a doutora Jane, mas quando acontece a primeira consulta, aquela consulta que é um pânico para a mãe, para o pai, para levar esse bebê recém-nascido, né? Porque todo mundo tão inexperiente. Essa primeira consulta deve acontecer em até uma semana. É óbvio que em alguns casos a gente pede para que aconteça antes, 1 ou 2 dias depois. Se o neném nasceu com icterícia, ele deve voltar logo, porque uma semana depois você não vai resolver. Se a mãe tem dúvidas, não consegue amamentar, se é um prematuro, a gente pede que volte 2, 3 dias depois para rever. E aí a gente faz uma consulta baseada e focada naqueles problemas da alta hospitalar. Então o hospital tem a obrigação de prevenir os pais. Olha, tá amarelinho, volte em 48 horas. Ou não, tá tudo bem com o seu bebê, volte em uma semana. Aproveitando só para falar da icterícia, qual o risco da icterícia? Então, o depósito dessa substância amarela, que é a bilirrubina, ela pode levar à lesão cerebral. Então, é muito importante que a mãe seja orientada para voltar se ela notar que o neném ficou amarelo. E aí a gente dosa. Que é aquela coisa de tomar o banho de luz, né? Exatamente, aí o neném reinterna para fototerapia. Nós tivemos vários casos de bebês que saem e 48 horas depois são reinternados, é bem comum. Tem que ficar atento. As meninas tiveram icterícia? A Marina teve um pouquinho só, mas não precisou fazer nem banho de luz. Foi, sei lá, um nível, como se diz. É, bem pouquinho. E Renata, você lembra como foi a primeira consulta da Cecília? Porque eu lembro no meu caso, foi assim, uma dificuldade, porque você está amamentando, aí você tem que cronometrar para ver se dá tempo de chegar até a pediatra. Sim. Bom, o percurso eu não lembro tanto, mas eu sei que duraram horas. Que eram tantas dúvidas. Aí quando você vai com o segundo filho, você se sente até assim mal, porque leva 15 minutos e você está tudo bem. Na primeira consulta da primeira filha, você levou até uma listinha por escrito? Ah, levei. E minha e do meu marido. E é muito interessante porque no consultório as coisas mudaram muito, né? Toda vez que a gente vai para o consultório, tem pai e mãe. Eu raramente vejo só mãe no consultório. Que bom, né? E as perguntas de pai de primeira viagem são completamente diferentes das minhas perguntas. Seu não sei marido se foi você junto? Sim, toda consulta, ele sempre vai, até hoje. Que pergunta, assim, na primeira consulta, você lembra que ele fez que você nem tinha imaginado? Tem alguma? Ele perguntou sobre chupeta, por exemplo, se podia dar chupeta já, que ele estava ansioso, acho que para fazer o bebê parar de chorar. E eu não estava nem preocupada muito com isso, estava preocupada com a amamentação, né? É isso mesmo que acontece no consultório, que você vê no consultório, Primeira doutora? consulta é chupeta, o banho. Eu até acho que é bom dividir essa consulta, porque você foca em algumas coisas, você vai falar de vacina, que vai acontecer dali a 2 meses. A mãe está tão estressada, saiu da maternidade, então, às vezes eu divido. Então, às vezes fica mais frequente, tem que vir na outra semana. Mas se for um bebê que já é segundo filho, 1 mês depois, tranquilo, ela fica tranquila. Com as Mas meninas. é importante pesar, nessa primeira consulta, o que é o mais importante? Quais os exames que são A gente fundamentais? foca no umbigo, para ver se está tudo bem, na icterícia, para ver se está amarelo, no peso, para a gente ver se está amamentando direitinho, no sono, já dá uma olhada no seio e nos cuidados de higiene. A primeira consulta a gente foca nisso. Tem umas medidas também, doutor, mede o crânio da criança? Essa medida não é só na primeira consulta, ela vai ser medida na maternidade e durante o primeiro ano. Então, tem uma curva que a gente coloca. Então, ela é feita, mas não é o mais importante para essa primeira consulta. E outra coisa que eu acho que as mães ficam aflitas é com a moleira, não é? Ah, sim. Todo mundo acha que é uma bolinha, mas não é. São vários ossos, os temporais, os frontais. E eles, geralmente, se foi parto normal, então, eles estão um em cima do outro. Então, ela sente aquelas coisas e fala, nossa, tem algum problema aqui. É meio gelatinoso, mas, na verdade, não. Depois vai soltando, vai moldando. Não é uma bolinha, né? E pode passar a mão, lavar a cabeça da criança, não tem problema. Tem passar a mão várias na camadas, tem a pele, tem gordura. E tem uns exames curiosos, né, que o pediatra faz a criança caminhar. Tem o reflexo da marcha, que é esse, que são reflexos que acontecem até o 3º mês e que vão ver se está tudo bem com o cérebro. Então, a gente faz esses reflexos na primeira consulta. Legal. Olha, a nossa conversa aqui no Momento Papo de Mãe já continua, porque ainda vamos falar de como deve ser a rotina de consultas do bebê no pediatra.
volta com o Momento Papo de Mãe sobre as primeiras consultas do bebê. Doutora Jane, depois daquela primeira consulta, acho que as mães ficam preocupadas, porque não dá para saber se o bebê está ganhando peso ou não, né? Depois tem que voltar toda semana. Como é que fica essa rotina? Em geral, um retorno ou 2 é importante para você pesar e ver se está indo tudo bem. Você volta, às vezes, só para pesar, uma consulta rápida. E depois com 1 mês. Então, 1 mais 1 e 15 dias é suficiente em geral. E daí depois a criança tem que voltar 1 vez por mês para se consultar? Sim, é muito importante esse retorno, pelo menos mensal. A gente diagnostica várias coisas, inclusive sopro cardíaco, às vezes não apareceu na primeira semana, algumas patologias, o fígado, o baço. É uma coisa rápida, mas muito importante. Já detectei várias coisas, inclusive tumor abdominal em retorno de consulta que você não palpou. Então, eu acho importante voltar mensalmente. Até completar 1 ano? Até completar 1 ano. E daí depois volta anualmente? Não, depois eu peço, aí já não tem uma norma, eu peço a cada 3 meses no segundo ano, 4 meses no terceiro e depois 6 em 6. Porque nesse começo também tem aquele gráfico, né, que você vai acompanhando. Não só o peso, mas também a altura do bebê, o crescimento dele. Peso, né? a altura e o desenvolvimento. A gente diagnostica as várias coisas já. Por isso, às vezes, demora muito para diagnosticar, seja um autismo, desde a parte psicológica até a parte física, é importante. A marcha, é muito importante. O desenvolvimento mesmo, né? todo, psíquico e físico. E quando que vai ser a próxima consulta dela? Daqui a 2 semanas, mas pelas coxas eu já vejo que ela está ganhando bastante peso. Peso não é problema. Agora, ó, você pode aproveitar e se antecipar e já fazer uma consultinha aqui com a doutora Jane. Ó, tem alguma coisa recente. Por exemplo, ela estava dormindo, você comentou que ela tem um ronquinho, né? Isso é normal, Consulta por WhatsApp e consulta rápida sem examinar não é consulta, né? Consulta aqui, ó, no estúdio, no programa. Perguntas e respostas. Mas o ronquinho do bebê, assim, ele é normal ou tem que ficar têm atento? algum ronquinho, a adenoide começa a aumentar e depois ela vai regredir em torno dos 5 anos. Então, isso não é indicação de nada. Às vezes, simplesmente rinossoro, ou soro fisiológico, melhor dizendo, resolve o problema. Então, qual é a sua sugestão, doutora? Porque várias dúvidas vão surgindo, a gente vai anotando, porque na minha época e da Mari, a gente se falava por telefone, liga para a amiga e tira alguma dúvida para não ficar importunando o pediatra toda hora. Hoje em dia, a gente vê muitas mães nas redes sociais, né? Então, o que é o ideal? Vai juntando as dúvidas e depois passa em consulta? Eu acho que o ideal é você juntar as dúvidas e passar em consulta ou tirar alguma dúvida com o pediatra que já conhece aquela criança. Cada criança é um mundo, cada uma é diferente. E você, com esse universo da internet, você busca muita coisa na internet também? Como é que é? Sim, eu faço pesquisa, mas o meu pediatra ele faz consulta de WhatsApp. Está proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, aquela dúvida, né? Por exemplo, a Marina ontem amanheceu com um pouquinho de febre, se eu devia já dar um remedinho para ela ou esperar um pouco os sintomas. Ele recomendou que se ela estivesse bem, esperar um pouquinho. Não é uma consulta, é uma dúvida. Uma dúvida. Eu também tiro dúvidas. É que antes a gente resolvia ligando, agora a gente resolve no WhatsApp, né? Alguma dúvida é normal, todos os pediatras procuram ajudar. O que não pode é fazer uma consulta. Sim, não, com certeza, se a febre se estendesse, eu com certeza levaria ela até... Mas eu sei que uma febrinha aqui, uma febrinha ali... Essa semana eu diagnostiquei uma crise de chiado, primeira crise de uma criança, que a babá, ela gravou, mandou para a mãe no trabalho, e a mãe mandou para mim e eu mandei internar imediatamente. Então, na verdade, salvou a criança. Então, pode acontecer. Agora, tem muita mãe que corre nesse primeiro ano para o pronto-socorro, doutora. Tem que evitar isso? Tem que evitar. Você tem muitas patologias acontecendo lá, não é para ir para o pronto-socorro. Você tem que ter esse contato com o pediatra, ele te dá uma orientação, se for mais simples, e se não, ele pede para ir para o consultório. Mas o que acontece muitas vezes também, né, doutora, é que às vezes as mães que dependem do sistema público de saúde... Do posto de saúde. Elas não têm a quem recorrer, né? Mas hoje em dia tem os AMAs, né? Os AMAs atendem sem consulta marcada e tem pela cidade toda. Então, se ela tiver alguma dúvida, ela não precisa ir para um pronto-socorro, ela pode ir... que são atendimentos intermediários entre o ambulatorial e o pronto-socorro. Tem na cidade toda. Agora, o curioso das consultas no primeiro ano é que no começo conversa muito com a mãe, depois já começa a observar mais a criança quando ela está fazendo 1 aninho e depois, quando a criança começa a falar, também o pediatra vai olhar mais para a criança, não é, doutora? Como é que é? Com certeza, mas a gente tem que olhar para a criança o tempo todo, não só para o que a mãe fala, né? Eu tenho muitas
pacientes médicos, porque como eu sou chefe de muitas médicas, então muitas vêm no consultório. E às vezes é difícil elas aceitarem e verem algumas coisas dos próprios filhos, é difícil pra gente. Então elas passam em consulta normal todo mês e nessa hora elas são pacientes. O que as mães mais perguntam, assim, nas primeiras consultas? Primeira consulta é realmente o sono, o banho, o umbigo, o choro, né? A amamentação. Esse é o primeiro mês, é basicamente isso. A icterícia. Eu lembro que, até a sua pergunta sobre o que meu marido tinha de curiosidade diferente de mim, para ele, como homem, uma pergunta que ele fez é como limpar uma menina. Exatamente. Né? Porque realmente é um desafio para um homem e tudo mais, e ao contrário também deve ser muito frequente essa pergunta, né? E aí aquela regra que a gente aprende da frente para trás, que a gente aprende quando menina, tem que ensinar um homem essa regra, que ele não tem nem noção disso. Mas eles aprendem rapidinho e dão conta, não é? Com certeza. Tanto quanto a gente, só que do jeito deles. É verdade. E a gente tem que respeitar o jeito de cada um também. Eu acho que essa é a grande diferença entre mulheres e homens, é que nós somos muito controladoras. E a gente quer não que os homens façam as coisas, a gente quer que eles façam do nosso jeito. Então a gente brinca em casa, então a gente não discute o jeito, a gente discute o resultado. Ótimo, não é? Legal, gente. Olha, agora tem participação dos telespectadores em vídeo. Olá, doutora. Meu nome é Alberto de Oliveira, sou pai do Fábio, de 8 anos. E o Fábio recentemente tem perdido interesse em tomar leite. Eu gostaria de saber se, com essa idade, o leite ainda é essencial para a nutrição dele. Oi, Altair, tudo bem? É muito comum nessa faixa etária a criançada não aceitar mais o leite. Então, o que a gente tem que avaliar é, ele aceita derivados do leite, como queijo, branco, principalmente, iogurte? Além disso, vegetais verdes escuros e algumas sementes, frutas secas e até grãos como o grão de bico e feijão preto também são ricos em cálcio. Então, se ele tem uma dieta variada e aceita esses alimentos, tudo bem, não tem problema ele não aceitar tomar mais o leite. Muito obrigada pela presença mais uma vez, doutora Jane. Volte sempre. Obrigada, um prazer. Obrigada, Renata, parabéns. Olha só, ela dormiu. É o que a gente costuma dizer, o papo de mãe, ele dá sono nos filhos. É isso, né? É bom na consulta, assim, né? Porque aí a mãe pode fazer pergunta à vontade, né? Na primeira consulta, então, agora a gente vai falar bem baixinho. Você pode participar também aqui do Momento Papo de Mãe, então enviando as suas questões. A gente espera a sua participação. Até a próxima aqui na Cultura. Até!